Olá, nono ano, bem-vindos à aula de língua portuguesa. E hoje nós trataremos sobre a tese e seus argumentos. E então, você é capaz de identificar as ideias defendidas em um texto? Consegue perceber as diferenças entre os fatos apresentados e a opinião do enunciador sobre esses fatos? Vamos lá observar se isso acontece realmente. Nós vamos iniciar com a leitura do texto Padrões de Beleza. Eu quero ver com vocês como é que nós encontramos a tese desse texto, né? Devemos lembrar que os padrões de beleza mudam com o tempo, não são eternos e imutáveis. No século XVIII, as musas da beleza eram brancas e gordinhas, como bem mostram as imagens de Rembrandt e Rubens. No século XIX, eram as mulheres esqueléticas, pálidas, com profundas olheiras. No século XX, já tivemos as cheias de curva, Elizabeth Taylor, Gina Lollobrigida. Na década de 70, o símbolo foi Twiggy, super magrinha. Nos anos 80 e 90, as top models são muito magras e altas, mas ao mesmo tempo convivemos com Sharon Stone, Demi Moore, cheias de curvas e corpo sensual. Poderíamos fazer o mesmo estudo com homens, desde as formas perfeitas dos gregos, até os homens bem magrinhos, terminando com Van Damme e Schwarzenegger. Enfim, queremos ser iguais e ter a mesma forma, né? Isso é natural. O problema é quando isso não é possível e começamos a abusar do nosso corpo e nos colocamos em risco físico ou psíquico para atingir uma meta que pode ser impossível. Então, é importante gostarmos de nós mesmos. Vimos como a criança pequena, que muito voltada para si, depois, com o desenvolvimento, ela começa a se relacionar com outras pessoas. Brinca junto, até os primeiros amigos. Já adolescente, além dos amigos, se desenvolvem as primeiras paixões, os amores e os relacionamentos mais estáveis. O gostar de si se estende pelo desenvolvimento nas relações com outras pessoas. Ingrid Eslinger. Então, nós devemos lembrar que os padrões de beleza mudam com o tempo e não são eternos e imutáveis, como disse mesmo o texto, né? Aí no século XVIII, né, as musas da beleza eram brancas e gordinhas, certo? Já no século XIX, as mulheres eram esqueléticas, pálidas, né? Bastava observar os quadros de Rembrandt. E no século XX, nós tivemos as cheias de curva, como Elizabeth Taylor, né? E na década de 70, que era o símbolo do feminino. Enfim, nós queremos ser iguais com a mesma forma natural. O problema é quando isso não é possível e começamos a abusar do nosso corpo e colocamos em risco nossa saúde física e mental, né? E nós fizemos aí o resumo do texto e vocês observaram que eu destaquei logo o primeiro trecho do texto. Por quê? Porque aí se apresenta a tese, né? Então, a tese ela costuma ser apresentada logo no primeiro parágrafo, né? Aí vocês veem que tem uma afirmação que apresenta um ponto de vista defendido e traz argumentos para sustentá-la. E é isso que define a tese, né? Ela é diferente da opinião pela opinião. A opinião ela é mais subjetiva, como nós já tivemos a oportunidade de tratar em um dos nossos encontros, né? Por que é que eu digo que o que está em vermelho é a tese? Porque, a seguir, o autor vem trazendo argumentos que tratam da beleza do século XVIII, da beleza do século XIX e da beleza do século XX, tratando da mulher, ou seja, ele diz que a beleza não é eterna, não é imutável, e traz exemplos ao longo dos séculos que exemplificam a ideia de mutabilidade, de não eternidade dessa beleza, né? No segundo parágrafo, ele traz exemplos dos anos 80 e 90, não só do gênero feminino, mas também agrega a exemplificação do gênero masculino. Ou seja, são argumentos que sustentam a tese de que há mudança na beleza, certo? Então, conceituando, né? Como é que a gente pode diferenciar tese e argumento? A tese, ela constitui a ideia principal para a qual um texto pretende a adesão do leitor ou ouvinte. É o objetivo de convencimento do leitor ou ouvinte, né? A tese, ela representa o ponto de vista a ser definido com base em todas as informações disponíveis
sobre um elemento concreto e nos limites permitidos pela norma, né? Para conseguir sustentar a tese, torna-se necessário extrair do caso concreto todas as informações que, explícitas ou implicitamente, concorrem para comprová-la. Compreender o caso concreto, interpretar todas as suas sutilezas, valorá-las, apreender os diversos sentidos que um mesmo fato prova, indício e promovem, é fundamental para a produção de um texto argumentativo consistente. Então, é essa seleção de fatos que representa a contextualização do real. E os argumentos são os motivos, as razões utilizadas para convencer o leitor da validade da tese. Nós vamos agora, né, à leitura de um editorial da Folha de São Paulo, que trata sobre proibição infantil, né? Nós vamos lembrar algumas questões sobre o editorial. O editorial é um gênero do tipo de texto argumentativo que tem como propósito comunicativo o posicionamento, né, a sustentação de um ponto de vista. Eu quero que vocês acompanhem as marcações que eu fiz nos diferentes parágrafos, certo? Interditar publicidade para crianças é medida drástica demais. Regra atual comporta melhoria, mas cabe preservar o princípio da autorregulação. A interdição de publicidade é uma medida drástica. Deve ser reservada a produtos com grande potencial de dano individual e coletivo, como o tabaco e as bebidas alcoólicas, com a injustificável exceção para anúncios de cerveja. O controle de abusos se dá por meio do CONAR, Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, entidade integrada por representantes de órgãos de defesa do consumidor, de fabricantes, de anunciantes e de publicitários. Desde 2006, uma seção específica do Código de Autorregulamentação, no artigo 37, estabelece que nenhum anúncio dirigirá apelo imperativo de consumo diretamente à criança. Veda impor à nação a noção de que o produto proporcione superioridade ou inferioridade. Também preconiza respeitar a ingenuidade, a credulidade e a inexperiência do público-alvo. Já existem, portanto, mecanismos para coibir exageros. Melhor que a iniciativa paternalista e arbitrária de proibição absoluta é debater modos mais eficazes de proteger crianças de eventuais excessos da licença publicitária. Em países cuja legislação é mais rígida, como a Suécia, proíbe-se publicidade de produtos para crianças antes das 21 horas. Tampouco se admite anunciar logo antes ou depois de programas infantis, e menos ainda durante. O Reino Unido, que debate mudanças no setor, já tem restrições de horário para alguns tipos de propaganda cujo alvo sejam as crianças. Até nos Estados Unidos, país onde o consumismo alcançou patamar incomparável, há limites de quantidade de publicidade infantil, máximo de 20% do tempo total, para evitar um bombardeio sobre jovens consumidores. Os avanços, contudo, devem ser buscados na esfera prudente da autorregulamentação. Normas conceituais sempre serão mais eficazes que regras draconianas impostas pelo poder público. Cabe aos pais e não ao Estado decidir o que é melhor para os filhos. É sua a tarefa de incutir-lhe o discernimento necessário para navegar entre as tentações da vida, inclusive as publicitárias. Simone Franco. Então, esse texto trata sobre a proibição da publicidade para crianças, que já foi, inclusive, tema da redação do Enem, né? Por ser um tema bastante recorrente na sociedade, merece a atenção de todos nós, porque nós temos que discutir criticamente a visão consumista da nossa sociedade, né? E esse consumismo começa exatamente pelas crianças. Há consenso nessa visão, né? É evidente que não, né? Por isso que nós dizemos que é um texto argumentativo. De um lado, o Estado e os órgãos que regularizam apontam o caminho para regularizar, né, e até proibir a propaganda, e do outro, muitas pessoas dizendo que não há necessidade de que haja uma regularização de órgãos do governo em relação à propaganda, né? A família deve estar atenta ao que as crianças devem ou não consumir. Portanto, há um debate nesse sentido, né, e traz a possibilidade de defesa da tese e de sustentação de um argumento, ou de vários argumentos. Então, mais uma vez, eu quero ressaltar
que é essa diferença entre a tese e a opinião, né? Na opinião, eu simplesmente digo, eu acho que eu devo, para mim é interessante que haja a proibição da propaganda infantil. Na tese, eu tenho que defender o meu ponto de vista, né? Eu tenho que sustentar o ponto de vista que eu defendo, né? Vamos observar como isso, ele é bem marcado no texto, né? Eu fiz aí cada um dos elementos marcados para vocês observarem. No primeiro parágrafo, né, já se assume um posicionamento de que há uma medida drástica e que é necessário que haja uma autorregulação, ou seja, uma regulação própria daquelas empresas que vão fazer a propaganda, né? Então, para defender essa tese, né, o autor ele traz alguns argumentos, né? No segundo parágrafo, ele já apresenta o primeiro. Na primeira frase, você tem a repetição da tese, né, que foi colocada no primeiro parágrafo. Então, eu entendo que essa repetição visa o reforço da tese, da medida drástica, mas a seguir ele traz um ponto importante, que não é para toda a propaganda. Então, essa medida deve ser mantida para produtos que causam danos, como é o caso do cigarro, né, da bebida alcoólica, né? Então, esse é um argumento forte, né? Bastante justificável. Nós estamos falando de crianças, e não há por que, então, eles terem acesso a esse conteúdo. Então, vamos ver aí o segundo argumento no texto, né? A gente separou o que corresponde não só ao segundo, como também ao terceiro parágrafo do texto, né? O controle de abusos se dá por meio da CONAR. E aí ele traz toda uma explicação do que esse Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, né? E traz também o código da lei que estabelece o artigo 37. Nenhum anúncio dirigirá de forma interativa ao consumo diretamente à criança. Então, traz mais um argumento, dizendo que existe já na lei a autorregulamentação, né? E esse predito em relação a esse cuidado que deve se ter com a criança em termos de propaganda, né? Ou seja, já existe uma preocupação em relação a isso. Então, nós vamos ao quarto parágrafo, né? Eu acho interessante que, fora a ideia de trazer os argumentos, o autor apresenta uma possibilidade de encaminhamento da solução. Existe, portanto, mecanismos para coibir, o que reforça, né, o que torna mais forte o argumento que ele traz nos 3 parágrafos anteriores. Ele diz aí, já existe, portanto, mecanismo para coibir exageros, né? E eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte, o texto, ele é um tecido, né? Ele vai sendo amarrado e vai sendo organizado nos seus parágrafos para tecer as informações que vão atender ao propósito comunicativo do produtor do texto e do enunciador, né? Do que o enunciador ele tem para dizer ao interlocutor, né? No caso desse texto, né, editorial, ele vai se construindo através da argumentação para a defesa de um ponto de vista. Então, não basta simplesmente expor um ponto de vista, é preciso tecer esses argumentos. Nós vamos, então, né, ao parágrafo em que aparece o terceiro argumento, né, e eu considero muito interessante. São mais 2 parágrafos em que o autor do texto ele apresenta situações em diferentes países da Europa, como, por exemplo, a Suécia e o Reino Unido, e até os Estados Unidos, né? Ele fazendo uma comparação. Então, são argumentos do mesmo tipo, mas trazem uma contribuição, porque ampliam a ideia de que nos diferentes países tem-se uma legislação, e a contribuição grande também é porque sabemos que os Estados Unidos é um país consumista, né? Então, ele reforça a ideia do consumo e diz que mesmo em um país tão consumista, há uma regulamentação. Então, toda uma proibição para esse tipo de propaganda é comum também em todo o mundo. E ao final, né, do texto, evidentemente, no último parágrafo, é o parágrafo conclusivo que tende a reforçar a tese. Então, nós dizemos que a conclusão é um retorno à tese, abrindo a possibilidade de expansão, né? O produtor do texto, ele utilizou essa palavra draconiano lá no início e retoma mostrando essa diferença entre o consenso, que deve permanecer no que ele está propondo, e em oposição ao que está rejeitando, né? Que é uma regra muito forte, que é uma regra draconiana. Então, tem aí um texto dissertativo argumentativo sendo construído
com os argumentos que sustentam essa tese. Eu trouxe aí um quadro sistematizado, né, sobre a argumentação e a tese, como também o argumento, né? Nós vamos observar somente, né, o que diz respeito à tese e ao argumento. A tese é a ideia básica que o autor do texto defenderá como verdadeira. Costuma-se apresentar a tese em um texto dissertativo argumentativo logo no início, acompanhada de justificativas que a sustentem. Já os argumentos são os elementos apresentados no texto para sustentar a tese defendida pelo autor da discussão, né? Esses elementos podem basear-se em um raciocínio lógico ou ser centrados em fatos e provas que sejam difíceis de serem contestados. Vamos aí à questão, né, da apostila Saíbe de vocês, a questão 73. Quanto exagero é o texto de Valci Carrasco? Acho normal que meninas queiram imitar as mães. Já vi garotinhas se equilibrando em cima de sapatos de salto, com o rosto borrado de batom, após atacar o armário e a penteadeira materna. Meninos também gostam de se vestir como os pais. Eu mesmo, quando criança, me sentia orgulhosíssimo quando ganhei meu primeiro terninho com gravata, um adulto. Já soube de pais revoltados com a escola por terem adotado os livros com o mínimo de ousadia. ONGs tratam de defender as crianças da exposição a temas violentos ou eróticos no meio de comunicação, mas não conheço nenhuma que critique a moda infantil. Mais que isso, os pais parecem gostar dela. E os valores do universo adulto se refletem no jeito de vestir dos filhos. Assisto admirado a crescente adultização da moda infantil e, em consequência, sua sensualização. Pode me chamar de antiquado, mas o que há na cabeça das mães que vestem suas meninas assim? Em geral, quando se toca no tema, a resposta é genérica. É culpa da moda, disse uma amiga. Como se a moda fosse uma entidade à parte, a qual devêssemos obediência absoluta. Mas a moda somos nós. Ninguém produziria essas peças se não houvesse quem as comprasse. Ainda acredito que cada fase da vida deve ser vivida em seu esplendor. A infância é um momento de formação, de descoberta e construção de valores para a vida. Sei que os pais agem de maneira inocente, a não ser em casos muito raros, não há intenção malévola. Mas o que esperar dessas crianças que desde cedo são levadas a exercer a sensualidade? E a que risco estão expostas? Às vezes eu acho que deveria haver uma escola para pais. Dos trechos a seguir, qual apresenta o argumento que melhor sustenta a tese defendida pelo autor do texto? Assisto admirada crescente à adultização da moda infantil e, em consequência, sua sensualização. Cada fase da vida deve ser vivida em seu esplendor. A infância é um momento de formação. Sei que os pais agem de maneira inocente. Então, qual seria o argumento que vocês consideram, né, que melhor sustenta a tese defendida? Cada fase da vida deve ser vivida em seu esplendor, né? Então, nós chegamos ao fim da nossa aula. Espero que vocês tenham conseguido compreender aí a relação da tese e dos argumentos que sustentam ela, tá bem? Fiquem em paz e até mais.